Boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli. Juntamente com Felipe Ferreira, apresentamos o programa Você com Dinheiro, o programa sobre mercado financeiro e fundos de investimento aqui da BMC News TV. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rafael. É um prazer dividir a bancada hoje com você. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desses assuntos com a audiência. Ótimo. Ô Felipe, às vezes a gente recebe algumas perguntas e a gente fica espantado com elas. Eu vou começar com uma delas que nós recebemos. Recentemente, uma empresa com sede no Rio de Janeiro anunciou que vai fazer um grupamento de 50 ações em uma. Então, um papel que está sendo negociado na casa dos 30 centavos de real vai passar a ser cotado na faixa dos 15 reais. Isso significa que o investidor ficou 50 vezes mais rico, Felipe? Infelizmente, para o investidor dessa empresa, eu acho que eu sei qual é. É uma empresa com duas letras, não? É uma empresa com duas letras, claro que no ticker na B3 viram 4 letras, mas a razão social dela, o primeiro texto são 2 letras. Mas são 2 vogais ou 2 consoantes? São 2 vogais. Eu acho que eu sei que empresa é essa. Infelizmente, para os acionistas dessa empresa, você não vai ficar 50 vezes mais rico. O que o Rafael está falando é sobre o evento de grupamento. Ele é um evento corporativo em ações, em que, na verdade, você reorganiza a forma de emitir as ações da companhia. Na prática, o patrimônio líquido fica inalterado, o capital social fica inalterado. O que a gente tem é apenas uma divisão diferente das pecinhas que montam o quebra-cabeças do patrimônio líquido. Então, Felipe, eu gosto muito de pizza. Você consegue dar o exemplo usando pizza? Não, tem um exemplo, pizza, quem gostava também de pizza é um tal de Modigliani, não é isso? Exato. O que acontece é o seguinte, a gente está falando de uma empresa que tem as mesmas, tem uma famosa pizzaria americana que ora corta as pizzas em 8 pedaços, ora corta as pizzas em 12 pedaços, mas você não come mais pizza simplesmente por fatiá-las em pedaços diferentes, né? E a mesma coisa acontece com essa empresa. Você está agrupando as ações, fazendo o grupamento, né, das ações, mas isso não altera o tamanho da empresa. O valor de mercado deve continuar o mesmo, o patrimônio líquido deve continuar o mesmo. Ô Felipe, me fala uma coisa, dando o exemplo da pizza, no grupamento, eu tenho mais pedaços da pizza ou menos pedaços da pizza? Menos pedaços da pizza. Então, e no split? No split, nós temos mais pedaços de pizza. Mas a pizza fica maior ou menor? Fica do mesmo tamanho. Lamentavelmente, você vai ter a mesma quantidade de pizza para encher a sua barriga. Entendi. Por que esse assunto é interessante? Porque a gente percebe que alguns investidores, obviamente, são os que estudaram menos ou tiraram notas mais baixas nos seus cursos de finanças, ficando muito animados com a questão do grupamento. Pô, agora o papel que eu tinha que valia 30 centavos, agora vale 15 reais. Agora, vamos falar do contrário. Você tem uma empresa que sofreu split ou desdobramento. Agora o camarada, o acionista, vai ter mais ações. Eu não tenho dúvida, eu já dou aula há uns 20 anos, que muitos dos alunos com quem eu conversei, antes de ter minha aula, pelo menos eu faço esse disclaimer, ficavam muito felizes quando tinha o split, porque agora ele tinha mais ações da mesma empresa. Isso faz sentido? Essa alegria é justificada? Também não é justificada. É aquele princípio, né? Eu recebo R$1 por ação por ano, né? E aí eu tenho ali 100 ações. Agora você vai fazer o grupamento, vai ter 10 ações, né? Você diminui a quantidade de ações, você vai ter R$10 de dividendo por ano, né? E o contrário, para o split é a mesma coisa. Se tem um split, você tem 100 ações a R$1, você vai ter agora 1.000 ações, cada uma vai te pagar 10 centavos, né? É o mesmo princípio. Você só está mexendo na quantidade de pedaços em que vai cortar a pizza. A pizza, quanto você vai receber em termos de dividendo, em lucro por ação, o seu direito sobre a companhia, você como investidor que adquiriu as ações em bolsa, deve permanecer exatamente o mesmo. Ô Felipe, eu tenho outra dúvida em relação ao caso da Oi BR. Imagine um camarada muito rico, mas ele tinha Oi no fracionário.
Então ele tinha lá, Você que é milionário e compra Oi no fracionário, não deixe de escutar essa resposta. Exato. O que vai acontecer com um camarada que tem Oi no fracionário? Então o cara tinha uma quantidade assim, gigantesca de ações, ele tinha 90 ações da Oi. O que vai acontecer com ele com esse grupamento? Você não pode permanecer na base de acionistas, você vai ser convidado a se retirar da base de acionistas. Agora é o seguinte, seria possível uma empresa, vamos supor que eu tenho uma quantidade gigantesca de acionistas no fracionário e isso gera custos para o RI. Sem dúvida. Isso gera custos para o RI. Hoje menos, né? Antigamente isso era terrível. Né? Eu recebia no passado, eu recebia carta, né? Imagine quanto deve custar isso. Mas eu tenho certeza que você tinha mais de 90 ações. Da Oi, não sei, eu acho que eu não tinha nenhuma, mas enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte, tem como você fazer um grupamento e em seguida fazer um desdobramento para dar uma limpada na base de acionistas? Tem sim. Alguém já pensou nessa ideia antes ou essa ideia genial é só minha? Não, eu tive um professor muito bom na época da faculdade que levantou essa bandeira. O que acontece é o seguinte, você consegue, isso não só é possível, como no passado era tarefa comum para investidores de empresas de maior porte. Você pega um grande banco, não vou citar nenhuma empresa nominalmente, mas você pega grandes bancos, no começo dos anos 2000, vocês podem puxar lá pela B3 mesmo, porque quem tiver com dinheiro, acessa com dinheiro, mas se você não tiver, acessa lá na B3, pega a lista de eventos corporativos em ações, né, proventos em ações da empresa, você vai ver que tem lá empresas, especialmente esses grandes bancos que tinham uma base muito pulverizada, que faziam grupamentos seguidos de desdobramentos para manter o preço médio ali do papel em uma casa confortada, né? Ele não faz sentido, depois no próximo bloco a gente vai discutir por quê, mas não faz sentido uma ação sendo negociada a 1.000, 2.000 unidades monetárias, isso atrapalha. Tipo assim, uma ação valer R$2.000, é isso? Isso é muito ruim e a gente depois comenta por quê. Isso não faz sentido, mas a empresa queria expurgar a sua base esse acionista muito pequeno, porque ele custava muito à empresa e não gera retorno. Entendi. Ô Felipe, dado que a gente está falando de grupamento, desdobramento, como aconteceu no caso da Oi, quando as empresas abrem o capital, será que elas pensam em qual preço ou esse papel tem que entrar no mercado de ações? Eu vou fazer um IPO da empresa. Só um parênteses, né? Se você tem um site e por acaso esse site não pode mais ser, você não consegue mais monetizar, pense em abrir o capital. Tem várias empresas na bolsa lá que também não conseguem monetizar, mas abrindo o capital. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Tem empresa aí que abriu capital ano passado, tem uns 20 anos dando prejuízo. Mas eu não vou, isso aí deixa pro... Aí o telespectador se vira para encontrar essa empresa e vou falar. Mas o telespectador que compra esse papel da empresa que faz 20 anos que não dá lucro para o capital, ele é importante para o mercado para dar liquidez. Você compreendeu? Imagine como esse investidor pequenininho foi importante para dar saída para o controlador, para dar saída para um private equity. Esse investidor sardinha, ele realmente é muito útil para dar liquidez no mercado. Ou pelo menos ele é importante para cobrir os credores, né? Ele é importante para cobrir os credores, como... Essa empresa também tinha patrimônio líquido virado. Também tinha patrimônio líquido virado. Mas eu tenho certeza que o controlador que abriu o capital hoje está muito feliz. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Se eu quiser fazer um IPO hoje, eu tenho que levar em consideração a quantidade de fatias para dar um preço da ação ou é o contrário? Como que eu penso? Eu vou abrir o capital, vou fazer um IPO na B3, aqui no Brasil. Qual conta é feita? Eu pego a quantidade de ações que existe e o preço que deu? Ou eu já falo o seguinte, olha, eu quero que no IPO o papel saia na casa de 10, 15, 20 reais, ajeita aqui a quantidade de ações na contabilidade para chegar nesse número. Isso acontece, Rafael. Isso é boa pergunta, até porque esse é um tipo de discussão que é difícil de encontrar. Mas existem artigos acadêmicos bastante bem fundamentados que buscam um preço-alvo, um número de unidades monetárias alvo para o preço da ação. Por quê? Você tem problemas nos dois casos extremos. Ter uma ação
com um valor muito baixo é muito ruim, porque qualquer oscilação, pensem que a oscilação mínima na B3 é de 1 centavo. Se você tem uma empresa com um papel na casa de R$1, ou melhor, vamos pegar o exemplo da Oi, você tem um papel de 32 centavos. Uma oscilação de 1 centavo implica em 3% de variação na sua carteira. Isso é muito ruim, né? Muitas vezes você tem um valuation que está 1% acima, 1% abaixo daquele seu preço de tela e você não consegue calibrar essa colocação de ofertas de compra e venda. Então, uma empresa que tem, inclusive, você não pode participar do índice Bovespa, né, do IBOV, se você não tiver uma cotação superior a R$1, por exemplo, justamente por causa desse impacto desproporcional da oscilação do papel. Por outro lado, ter um papel que tem um valor de face muito alto, no caso aqui do Brasil, que nós temos um lote padrão de 100 ações, puxa, atrapalha muito a liquidez do papel. Porque se você quer, poxa, você é um investidor, todo mês faz ali o seu aporte religioso, né? Você tem uma ação de R$10, um lote padrão é R$1.000, você pode ali se esforçar um pouquinho e comprar um lote padrão. Se você tem uma ação que custa R$150 e com um lote padrão de 100, você precisa de R$15.000 para comprar um lote padrão. Fica muito desconfortável. Poucos investidores têm essa capacidade de liquidez. Então, para evitar tanto um extremo quanto o outro, o que se apresenta na literatura é que o ponto médio ótimo está na casa de 30 unidades monetárias. Então vocês podem observar, pessoal, as empresas tentam caçar um valor um pouco abaixo dos R$30 aqui no Brasil. Você coloca o papel no IPO a 20, a 19, a 15. Por quê? Elas esperam alguma valorização nos próximos anos, pelo menos elas prometem que esperam, né? E com essa valorização o preço não foge muito da regra dos R$30. No entanto, quando você vê uma empresa que está constantemente grupando suas ações, é porque provavelmente ela não tem tanta assim a esperança de alcançar os R$30 num prazo razoável. Quer dizer que no IPO é estudado, é calibrada a quantidade de ações de maneira que o preço que vai a mercado, fruto do valuation, fique na casa dos 30 ou um pouco abaixo. Então, perfeito. 20, R$18. E esse valor de 20, R$30 não tem nada a ver com o fundamento da empresa, porque é uma conta de chegada para que os investidores se sintam motivados a comprar, porque se cada papel custar R$200 no IPO e o lote mínimo for 100, 200 vai dar 200, 2.000, 20.000, o lote padrão vai sair R$20.000 e aí os pobres mortais vão ter dificuldade em comprar. Imagine um pobre mortal que está acostumado a comprar hoje no fracionário, entrar num IPO numa empresa cujo lote padrão dê 20.000. Esse investidor não vai ter, talvez, tanta vontade assim de entrar nesse IPO. Porque isso é psicológico, certo, Felipe? Não tem a ver com... Não tem nada a ver com o fundamento da empresa. Não, é psicológico e com essas duas limitações, num extremo e outro. Se você tiver um volume financeiro muito alto, você trava a liquidez do papel. Se você tiver um volume financeiro muito baixo, você tem oscilações muito abruptas do papel. Então, você tem esses limites extremos racionais e dentro disso é simplesmente psicológico. Agora, você comentou sobre a formação de preços no IPO. Acho que vale a pena a gente frisar que o IPO geralmente passa por um processo de book building. O que é o book building? O banco colocador, o banco que está coordenando o IPO, conversa com alguns parceiros mais próximos, fundos de investimento, geralmente outros bancos de investimento que comprariam um volume expressivo desse papel. E nessa conversa com eles, eles vão fazendo o teste. Olha, se o papel sair a esse market value, o valor de mercado total da empresa, nesse nível, quanto você estaria disposto a comprar? Nesse outro, quanto estaria disposto a comprar? Até que você consegue ter um volume determinado que alcance o que os vendedores almejam, mas com um valor de mercado razoável para que os fundos comprem esse papel. Então, esse equilíbrio é feito naturalmente pensando em fundamentos, pensando no valor de mercado da empresa, não propriamente do valor de face da ação.
Feita essa calibragem, muitas vezes aparece o valor de face da ação, mas é em cima dessa calibragem que você decide a quantidade de ações que você quer colocar no mercado para alcançar o preço-alvo. Ou seja, você vai encontrar uma empresa cujo valor de mercado está estipulado em 10 bilhões, a partir daí você faz a conta e pensa, poxa, eu vou dividir esses 10 bilhões em 1 bilhão de ações para que cada uma valha R$10. Então, uma coisa é a construção do fundamento market value, a outra coisa é a calibragem do preço de face para garantir liquidez. Tem alguma explicação por que as pessoas ficam felizes quando acontece o split, ela tem mais ações, ou quando tem o grupamento, ela também se sente mais rica porque o valor da ação subiu? Será que tem alguma explicação nas finanças ou isso é de finanças comportamentais? Isso tem muito de finanças comportamentais, mas o que a gente pode ver, existe um pouquinho de correlação entre os fatos, né? E até, bom ponto, eu tive um aluno que me perguntou, professor, nessa segunda-feira, estava dando aula de análise fundamentalista. Qual instituição você estava dando essa aula? Na FIA. Na FIA. Um aluno perguntou, professor, existe a tendência de convergência do preço pós-grupamento? Poxa, existe muito essa conversa, né? Poxa, a ação faz grupamento e continua caindo. E por que existe essa sensação? Porque existe uma correlação. A empresa que já tem a sua ação desmanchando há muito tempo, ela está num valor muito baixo porque ela caiu. Pensa assim, pessoal, se você abrir o capital visando um preço da ação a R$10 e sua ação hoje está 30 centavos, naturalmente a ação caiu. Ninguém lançou a ação a 30 centavos, ok? Então, a empresa que faz o grupamento nesse cenário geralmente já vem enfrentando um ciclo de queda. Então, acontece o grupamento e, em seguida, a empresa continua caindo. Isso engana, inclusive, teste estatístico, né? Se você usa uma metodologia um pouco mais sofisticada, diferenças e indiferenças, isso se arruma. Mas se você simplesmente faz o CAR, né, o retorno anormal, você vai ter de fato a sensação que a empresa que faz grupamento cai mais. Na verdade, não é que ela cai mais, ela já vinha caindo mais. É normal que uma empresa que fez grupamento, ela já vem apresentando dificuldades. E ela continua apresentando dificuldades. O grupamento não vai corrigir a dificuldade da empresa, o que ela faz é tentar garantir a liquidez. A outra coisa que acontece, e aí tem fundamento financeiro nos termos das finanças clássicas, é o seguinte: você tem tão pouco mercado para uma empresa que tem a cotação na casa dos centavos, que o preço não consegue cair. Você não tem negociação e o preço que você está vendo de tela tem um inequacionamento devido à falta de liquidez. E aí, quando você faz o grupamento, o mercado pode voltar a negociar o papel e aí toda aquela queda que estava represada acontece. Então você está dizendo, por conta desse conceito financeiro, que não seria do interesse de algumas empresas fazer o grupamento? Não, o grupamento, desdobramento sim. Desdobramento, a empresa está crescendo muito. Nos tempos áureos da Magazine Luiza, o pessoal da Magazine Luiza não fique chateado, pode ficar à vontade vendo o programa, a gente vai receber vocês com todo prazer. Mas nos tempos áureos de crescimento da Magazine Luiza, houve o desdobramento. Por quê? Você tinha uma ação a R$20, quando ela bate 100, a empresa desdobra para de novo voltar para o ponto ótimo de liquidez. Nesse caso, o investidor costuma ficar feliz. Quando você tem um caso de sucessivos grupamentos, geralmente o investidor fica triste. Quer dizer o seguinte, quando tem desdobramento, eu colocaria isso no meu currículo. Vamos supor que a empresa estivesse montando o currículo dela, fez N desdobramentos. Isso para ela soa muito bem para o investidor ter feito vários desdobramentos. Agora, fazer o grupamento é uma péssima sinalização, ou não é bem assim, Felipe? Eu diria que péssimo é muito forte, Rafael, mas não é a melhor sinalização que a empresa poderia ter. Você já jogou Mega Drive, Rafael?
Não, eu joguei Atari e telejogo. Ah, Atari também. Quem fabrica Atari hoje e distribui no Brasil? Eu acho que é uma empresa que está meio quebrada na bolsa. Tá certo ou estou errado? Ela é listada na bolsa, ela não vinha muito bem, ela suspendeu suas negociações, mas é a Tectoy. É a Tectoy. Era Toy B3, é isso? Toy B3, Toy B4. Né? Entendi. Por que eu estou trazendo o exemplo dessa empresa? Ela chegou ao patamar de ter ação negociada a 1 centavo. Entendi. Então, tendo a ação negociada a 1 centavo, você não tinha a possibilidade de diminuir o valor de mercado após um determinado nível. Né? Então, você tinha uma trava mecânica ao preço da empresa. E a empresa girava na casa de... eu estou vendo aqui, o pessoal que está assistindo o programa pode achar que o número que eu estou falando está errado, mas não está. A empresa tinha um valor de mercado que girava na casa dos 10 milhões de reais. Né? Então, ela é extremamente endividada. E quando ela, logo antes do grupamento das suas ações, ela chegou a valer 50 milhões de reais e imediatamente pós-grupamento, ela chegou a ter valores abaixo dos 5 milhões de reais na bolsa. Okay? Então, justamente porque a empresa tinha uma trava mecânica para o seu valor de mercado, por isso os eventos de grupamento e desdobramento acontecem para garantir uma determinada capacidade de liquidez para as ações da companhia. Agora, as empresas que têm valor, empresas não, papéis que têm valor menor de R$1 são chamadas de quê mesmo, Felipe? Penny Stocks. Quantas Penny Stocks temos hoje na B3? Eu respondo isso depois do nosso intervalo. Pessoal, a gente vai para um breve break, não saia daí, a gente já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Pessoal, estamos de volta com o nosso programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. Estou dividindo a bancada com o Felipe Ferreira e o tema de hoje é evento corporativo, eventos corporativos. Você tem o grupamento, você tem o desdobramento. E minha última pergunta antes do intervalo foi a seguinte, Felipe, quantas penny stocks temos hoje na Bolsa Brasileira? Temos 8 empresas na Bolsa Brasileira hoje, são negociadas com a última cotação abaixo de R$1. Pelo menos a última cotação registrada. Né? Pode ser que alguma esteja sendo negociada hoje e tenha saído desse grupo. Felipe, você sabe que um professor pode ser um cara chato, né? São 8 empresas ou 8 tickers? Nesse caso, nesse caso era o mesmo. Não, é o que eu estou vendo aqui, a Oi aparece 2 vezes.
Você está vendo a consulta também? Tô. Poxa, mas assim fica difícil, né? A gente está competindo com a pessoa que está vendo a nossa consulta, fica difícil competir. Eu tô vendo aqui Tecnosolo, João Fortes. Papéis. São 7 empresas. Isso, são 8 papéis, 7 empresas. Viver. O que é Nexp? Você sabe o que é Nexp? Nunca ouvi falar. Gente, o pessoal da Nexp, se quiser participar do programa para tornar o papel mais conhecido, está à disposição. PDG, Santanense, Oi de novo, João Fortes, Tecnosolo. Entendi. Agora, a empresa ser penny stock necessariamente indica que ela não está numa situação boa financeira ou não dá para afirmar isso? Não dá para afirmar isso, mas quando a empresa está zelando pelo seu relacionamento no mercado de capitais, dificilmente ela vai deixar a ação negociada nesse patamar abaixo de R$1, porque, como eu tinha comentado, isso é ruim para o investidor. Né? Então, se a empresa é uma empresa ativa, mantém um bom relacionamento com o mercado, busca novas captações, ela dificilmente vai deixar os papéis adequados a essa característica. Pois é, enquanto você estava falando, eu fui olhar o lucro líquido dessas empresas, que são penny stocks, exceto a PDGR, que é a PDG, todas no vermelho, todas no prejuízo. Felipe. Eu posso piorar sua estatística? Pode. A PDG tem um ajuste patrimonial no resultado, mas o EBITDA dela foi negativo. Entendi. Ou seja, por esse aspecto, todas estariam no vermelho. Exatamente. Estariam, quando a gente fala estariam, estavam, porque a gente sempre está olhando os dados para trás. Falando nesses dados para trás, Felipe, quão confiável você considera as previsões de resultados para as companhias de mercado aberto? É uma pergunta difícil, né? A previsão é feita por quem? É feita pelo analista. E aí a pergunta é se ele é sell side ou buy side? Naturalmente. A pergunta é o analista de sell side ou buy side? Eu diria que é o cara de sell side. Pessoal, olha, esses dias... Mas você pode explicar para quem está nos assistindo qual que é a diferença do sell side e do buy side? Pessoal, eu sou engenheiro. O Felipe não, o Felipe já nasceu financista, ele fez administração. Na idade dele, eu não sabia nada de finanças. Então, é que eu sou engenheiro, mas quando eu fui para finanças, me irritava, não irritava, eu perguntava algum conceito financeiro para alguém que soubesse finanças, ele explicava, usava um monte de jargão e eu não entendia bulhufas. Aí depois eu ia estudar e ia ver que o que o cara estava explicando era muito simples. Explica para a gente buy side e sell side. Pessoal, buy side, como o próprio nome diz, fazendo a tradução simples, é o lado de compra, sell side é o lado de venda. Só que se você falar lado de venda e lado de compra, não sai tão bonito, né? Mas essencialmente, uma corretora, uma casa de análise, o próprio RI da empresa é o lado que quer vender o papel, né? Enquanto o comprador, um fundo de investimento, um wealth, é o lado que quer comprar o papel buy side, né? E pensem assim, pessoal, olha, eu vou pegar um caso, vocês não se perguntam, professor, mas eu estava fazendo aqui o valuation da empresa, ele deu muito abaixo do que eu vi com as casas de research assim por diante. Você está dizendo o seguinte, quando você faz o seu próprio valuation, vamos supor que você saiba fazer. Vamos supor que você saiba fazer. Vamos dizer que meu aluno aprendeu direito. Seu aluno aprendeu direito. A gente está dizendo o seguinte, aí você faz um valuation bonitinho, aí vai ver o valor que você calculou e o valor que o pessoal do sell side calculou, é isso? O pessoal falou, olha, eu fiz a conta aqui, professor, eu ajustei todas as premissas e tudo, e fica muito parecido com o preço que está sendo negociado hoje. Mas você vê, os analistas todos estão com a ação, valia uns 18, 19 reais. Os alunos estavam reclamando que o valuation dele dava 18 e os analistas nas casas de research davam 40. Né? Aí eles estavam muito chateados porque aparentemente eles não tinham aprendido direito o conceito de valuation. Falei, olha, aluno, não é bem assim, né? O lado do sell side tem um estímulo importante a esticar o preço. Não estou falando todas as casas de research muitas delas são bastante sérias, mas existe um interesse natural do sell side a ter o preço mais alto, a dizer que existem boas oportunidades de compra, né? Teve um caso, eu não vou citar quem,
mas vocês podem procurar. Uma empresa apresentou resultados preliminares na segunda-feira com uma queima de caixa que era 4 vezes o projetado. Resultados preliminares, não saiu o balanço definitivo ainda, mas a empresa, de maneira muito correta, inclusive, antecipou os resultados que ela sabia que sairiam ruins, né? E a ala de investimentos de um grande banco disse que a empresa remanejou suas contas e reduziu a recomendação de compra, né, que é compra forte, para em linha com o mercado. Em linha com o mercado. A empresa tinha acabado de queimar 1 bi a mais de caixa do que estava previsto no trimestre. Aí ela foi rebaixada para ir em linha com o mercado. Felipe, voltando aqui às penny stocks, um estudo que a gente poderia fazer e divulgar é por quanto tempo uma companhia fica penny stock, quanto tempo depois ela resolve fazer um grupamento como a Oi fez. Eu acho que dá para fazer aí, enquanto eu estiver falando, depois você tenta ver, durante quanto tempo a Oi foi penny stock. Né? Porque o que acontece é o seguinte, por quanto tempo a companhia ficou assim. Mas eu tenho um outro estudo que eu acabei de fazer e publiquei nesse exato momento, enquanto você estava discursando, sobre o retorno nos últimos 12 meses de todas as penny stocks brasileiras. Todas. Pergunta-se qual foi a melhorzinha que teve, eu não vou dizer qual foi o ticker, mas nos últimos 12 meses, qual foi a melhorzinha? Quanto que ela deu de retorno? A melhorzinha? A melhorzinha. Nos últimos 12 meses. Não vale você fazer aí na hora. Eu fiz aqui de cabeça aqui. Quanto que deu? A melhorzinha. Eu estaria que caiu uns 20%. A melhorzinha caiu 51%. A melhorzinha caiu 50%. A melhorzinha caiu 51%. Não vou dizer o nome dela, mas é uma empresa de engenharia com sede no Rio de Janeiro. E a piorzinha? A pior deve ter caído, dá para cair 80%. Caiu 81,59%. E aqui é o setor assim, imobiliário, você entendeu? Entendi. Então, o fato da empresa ser penny stock já não dá para determinar que a empresa tá ruim. Mas os números com a amostra que nós temos, não é a população, só com a amostra que nós temos, os números não são bons. Mas, Felipe, o que faz alguém comprar uma penny stock? Outro dia não. Às vezes você está olhando lá no YouTube, vendo aquele vídeo que você gosta, e aí vem uma propaganda assim, veja aqui as ações que são uma pichincha, ações por 70 centavos, 30 centavos. Felipe, me explica uma coisa, ações com preço abaixo de R$1, elas realmente são uma pichincha? Eu acho que dava para depois o time da BMC faz um corte, né? Ações a menos de R$1 são uma pichincha e joga no canal de cortes, né? Essa frase é boa. Seguinte, por que existem essas propagandas? Por causa dos desavisados. Olha, é duro dizer isso, mas fazer uma chamada dessa não é lá muito sério. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Por que alguns investidores entram nesse tipo de papel? Eu comentei que quando o papel é muito pequeno, qualquer oscilação... Como assim o papel é pequeno? O preço da ação é pequeno. Qualquer oscilação. Então, se oscila 1 centavo, você já subiu 3% ou caiu 3%. Então, muitos investidores... ou eventualmente traders, né, que fazem negociações de mais curto prazo, olham nesses papéis e veem a oportunidade de ganhar mais com essas oscilações pequenas. Então, para essa finalidade, você acaba tendo uma liquidez no mercado, você acaba tendo essa corda sendo puxada para um lado e para o outro. Agora, em termos de estratégia de carteira de longo prazo, não faz sentido nenhum você investir na empresa porque o preço de face dela é pequeno. Eu já vi fundo, não vou dizer o nome do fundo, porque senão o gestor vai ficar chateado comigo. Ele não é meu cliente, só para dizer, o cara não é meu cliente. O cara tinha penny stock na carteira e penny stock era mais de 10% da carteira do fundo. O que você acha disso, Felipe? Aí, de novo, eu espero que ele não tenha comprado por ser penny stock. Ok? Eu espero que ele tenha comprado porque ele acreditava na empresa, estava perto da gestão e acreditava num turnaround. Mas se ele comprou porque ele achou bonito ver um preço que começava com 0, aí esse gestor, né, de fato, não é muito com certeza confiável. ele não comprou porque o preço começava com 0. O cara realmente achava que... Mas você acha que pessoa física compra ou não compra porque o preço começa com 0?
Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a As pessoa ações, física... olha, outra expressão boa pra gente usar, as ações Habibs, né? Ações Habibs. É 0 ponto alguma coisa. Mas você que inventou essa expressão agora, ela já existe? Não, eu nunca ouvi. Não sei, dá tempo de patentear, não? Dá tempo de você patentear. Ações Habibs, aquela preço que você compra pelo preço de uma esfirra ou menos. Mas o ponto é que muitos investidores, eles são seduzidos por ofertas e a oferta em si não faz sentido. Então, eu falo o seguinte, eu vejo empresas que estão uma pinchicha porque elas valem menos que R$1. Pô, ela pode valer 80 centavos e ser caro. Ser caro pra caramba. Ser muito caro. Então, se você, investidor, comprou ação, põe aqui no YouTube, né, que, se você estiver assim, não, eu fiz isso, faz o meia-culpa, põe aqui, eu não vou dizer o seu nome em público, eu tenho certeza que você vai se sentir um ser humano melhor depois de colocar para fora essa informação, que você montou carteira de ações e um dos critérios para você ter comprado a ação é ela valer menos de R$1 porque ela seria uma pichincha. Aí tá falando aqui de brincando, mas eu tenho certeza que tem gente que fez isso. Sabe como é que eu tenho certeza? Porque tem analista de research que coloca a propaganda com essa moto bombástica. Tipo de propaganda, exatamente. Qual que é o moto? Aprenda aqui a comprar as ações mais baratas da bolsa e assim por diante. Aí você vai entender que são ações que valem menos de R$1, que não significa que elas sejam baratas. Se a ação abaixo de R$1 fosse barata, nunca existiria uma empresa fazer o grupamento 2 vezes. Exatamente. Tem uma pergunta aqui muito boa do Marcelo Pereira. Qual a visão de vocês a respeito de subscrições? Se ela é boa para o investidor ou para a empresa. Não está diretamente dentro de grupamento, subscrição é outro tipo de evento corporativo, acho que vale a pena a gente discutir, mas eu queria responder essa pergunta só depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. O maior evento de investimentos da América Latina. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Boa tarde, estamos de volta apresentando Você com Dinheiro, programa sobre mercado financeiro e fundos de investimentos aqui na BMC News. Felipe, antes do nosso intervalo, você tinha que responder uma pergunta de alguém que está assistindo a gente pelo YouTube e a pergunta é a do Marcelo Pereira. Qual visão que vocês têm a respeito da subscrição? É uma boa para o investidor ou é uma boa para a empresa? E aí eu queria que você dividisse em duas partes, não sei se vai dar tempo de a gente tratar isso hoje. Subscrição de empresa, como ele perguntou, e subscrição de fundo imobiliário. Perfeito.
Essa pergunta é muito boa e passa por algumas questões que o investidor muitas vezes não observa. Uma subscrição, ela tem um limite, ela não pode passar... Mas explica o que é uma subscrição, que tem gente que está ouvindo aqui. O que é subscrever? Excelente. Indo na essência do termo, subscrição é emitir novas ações. Essa subscrição, quando a gente chama subscrição no mercado, é porque ela é uma subscrição pequena. Ela é uma emissão pequena de ações que foge ao regulamento comum. Pela CVM, de acordo com a instrução publicada pela CVM, se uma empresa vai aumentar o seu capital social, ela precisa convocar uma AGE, emitir eventualmente um novo estatuto para mudar a estrutura de capital alinhado com os acionistas, né? Mas se você fizer uma emissão que não supere 10% do seu capital, você consegue fazer isso de maneira mais simples, você não tem que fazer aquele prospecto do follow-on, você consegue simplesmente comunicar aos acionistas e colocar esse montante a mercado. A empresa, tanto para o follow-on mais abrangente quanto para a subscrição restrita, faz esse movimento porque ela quer se capitalizar, né? A gente teve casos recentes de empresas, casos na pandemia de empresas que fizeram follow-ons expressivos para readequar o seu capital. Readequar o capital talvez seja um eufemismo, mas vamos deixar assim. Para readequar seu capital. E no caso da subscrição, a forma de ir fazendo isso em pílulas em doses homeopáticas. Então você faz um lançamento a um preço abaixo do mercado para conseguir vender um pacote grande de ações. Poxa, Felipe, mas por que a empresa faz abaixo do mercado? Simples. Se ela colocar preço de tela, o mercado não vai comprar. Você tem que colocar o seu preço um pouquinho abaixo do que está sendo negociado para conseguir colocar um montante que represente 5%, 10% do capital da companhia. Mas, Felipe, se eu sou dono de umas ações de certa empresa e essa empresa mostra ao mercado que vai fazer uma subscrição e vai aumentar o capital da companhia e ela vai lançar esses papéis novos a um preço menor ao de tela, eu como investidor atual, eu acho que vou ficar chateado. Vai. Olha, colocando em termos populares aqui, a subscrição, na subscrição a empresa coloca uma faca no pescoço do acionista. Então, ou você compra ao preço que eu estou te oferecendo e me capitaliza nesse acordo, ou você vai perder dinheiro, porque se você não compra a ação mais barata, na média o seu portfólio perde valor. Lógico, você pode vender o recibo de subscrição nesse meio tempo. Então você vende esse direito de comprar mais barato para um outro sujeito na bolsa entre a data de anúncio e a data de exercício. Mas se você não fizer nada, você perde dinheiro. Você perde dinheiro. Ô Felipe, há uns 4 anos, um banco bem grande brasileiro, que eu não vou dizer o nome, anunciou um aumento de capital e nesse aumento de capital ensejou a emissão de bônus de subscrição, de maneira que os acionistas da época do anúncio do aumento de capital receberam esses bônus de subscrição. Um bancão disse, eu vou aumentar meu capital, e aí os atuais acionistas receberam bônus de subscrição, dando o direito para eles de comprar as ações novas por um preço mais camarada. Você compreendeu? Só que o bônus de subscrição, ele é um título negociável. Então, muitos desses investidores fizeram o que você acabou de dizer. Venderam os seus bônus. Se eles venderam, alguém fez o quê, Felipe? Comprou. Alguém comprou. Aí você foi lá e comprou um bônus de subscrição, comprou alguns milhões em bônus de subscrição. Qual não foi a surpresa desse investidor que comprou os bônus de subscrição, que esse bancão cancelou o aumento de capital? E aí esse investidor que comprou a mercado os bônus de subscrição, ele teve um retorno de quantos por cento nesse investimento de compra dos bônus de subscrição, Felipe? Menos 100%, perdeu tudo. Ele teve um retorno maravilhoso de menos 100%. Por isso que é importante vocês saberem os conceitos de finanças. Quando eu falo vocês, qualquer investidor tem que saber esses conceitos
de investimento e saber essas nuances. Ou você vai querer aprender na prática. E tem gente que fala assim, não, eu não sou um teórico, eu sou um prático. Beleza, então você vai aprender essas coisas na prática, tomando na cabeça. Na última semana eu conversei aqui com o Flávio, da Nova Futura, e a gente falou sobre opções. Ele comentou sobre, se você não quer aprender só na teoria, coloca lá R$100 em opções e veja o que acontece. Rapidamente você não vai ter mais os R$100, mas você aprendeu um bocado de coisas. E o comportamento com recibo de subscrição é muito parecido. O recibo de subscrição tem um comportamento muito parecido com a opção de compra ao preço de emissão da subscrição, né? Muito bem. O tema hoje são os proventos, são eventos corporativos, basicamente os grupamentos e os desdobramentos. O que ensejou a gente discutir esse tema foi o anúncio da Oi de fazer um grupamento, salvo engano, de 50 para 1. Salvo engano é isso mesmo, 50 para 1, certo? 50 para 1. 50 para 1. Com 50 para 1, o papel vai sair de 30 centavos, vai para R$15, só que aquela pessoa que tinha, vamos supor, 100 papéis, vai ter quantos agora? Vai ter 2 papéis. vai ter 2 papéis. Então, pessoal, você não ficou mais rico com isso. O tamanho da pizza, você não vai ficar mais saciado porque a pizza tem mais ou menos fatias. Aqui no caso da Oi, a fatia estava muito fininha, você não conseguia nem ver a fatia. Agora você vai ter uma pizza com menos fatia. Só que cada fatia agora vai valer na casa dos R$15 por enquanto. Vamos ver se a empresa consegue terminar esse turnaround e fazer com que o preço suba, mas não por conta de um grupamento. Sem sombra de dúvidas. O Jonathan trouxe um caso aqui, o depoimento pessoal, que no primeiro mês dele na Bolsa, ele viu um banco voltado para alta renda em São Paulo. A ação estava lá baratinha, R$1,40. Ele, vou comprar. E aí hoje ele não está muito feliz com essa decisão, né? Então, você investidor que passou por esse programa, não se deixe levar. A ação Habib's, caia fora desse tipo de discurso. Ô, Jonathan, responde aí no YouTube se a sede desse banco que você está falando fica na Alameda Santos. Depois dá uma gugada, Rafael, é na Alameda Santos ou não é na Alameda Santos, você está errando a localização do banco. Exato. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês no chat, está ficando muito bacana, é muito bom ter essa interação de vocês. Inclusive, não vou deixar de pedir aquele like, deixa o seu like lá para aumentar o volume de likes até o fim do programa. E antes de a gente está caminhando para o final do programa, mas antes eu preciso te fazer a tradicional pergunta. A gente tem aqui, para quem está chegando agora no Você com Dinheiro, tem um desafio, né? Periodicamente a gente levanta fundos com nomes curiosos. Eu queria saber qual é o seu fundo de hoje, Rafael. O nome do fundo que eu escolhi para hoje é um fundo que nunca vai ganhar um prêmio ESG. Você vai ver pelo nome do fundo que ele não combina com ESG. O nome do fundo é Carvoeiro Crédito Privado. Carvoeiro Crédito Privado. Eu tenho um fundo aqui que talvez o público não entenda, mas eu tenho certeza que você vai entender. É um fundo, um fundo que diz muito sobre seu cotista. É o fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, multimercado, crédito privado, investimento no exterior, Samuca. Então, um abraço a todos os Samucas do Brasil. Pessoal, e a gente fica por aqui com Você com Dinheiro. Até amanhã com mais um episódio, amanhã com um convidado também bastante especial. Muito obrigado pela sua audiência e até logo. Muito bom.